E aí, pessoal, primeiramente, boa tarde. Eu tô gravando esse vídeo de tarde, provavelmente vai sair no final da tarde, quase início da noite aí para vocês assistirem. Mas eu espero que vocês tenham tido um dia ótimo, um dia muito produtivo, tanto em projetos quanto em obras, tanto na faculdade ou já quem está formado no escritório, enfim, que o dia de vocês tenha sido ótimo. Então, o seguinte, o Matheus me passou hoje um vídeo de um perfil do Instagram que ele viu sobre uma situação que a gente já vivenciou, que a gente já resolveu, da nossa maneira de solucionar, claro, e eu vou passar para vocês como que a gente fez isso. Interfere um pouco na parte de estruturas, mas também na parte de instalações, que foi o que originou esse problema, foi as instalações. Então eu vou passar para vocês qual que é o problema, como a gente optou por resolver, por quê, qual medida a gente tomou. E uma coisa bem bacana que eu vou mostrar para vocês, que dá pra gente pegar, que é bem legal de a gente entender, de eu mostrar para vocês como que funciona mesmo, tá? E também no Revit, é claro que eu vou mostrar como que a gente adotou essa solução. Bom, então vamos lá, eu vou passar para você qual que era a situação e qual que era o problema. Um proprietário de um apartamento decidiu mudar o layout e com isso ele alteraria alguns pontos de tomada, tá? Nenhum problema até aí, só que tem um porém. O edifício dele é um edifício de 4 pavimentos, ele foi executado e construído em alvenaria estrutural. Para quem não conhece alvenaria estrutural, é um edifício construído com alvenaria que tem, além da função de vedação, que é a alvenaria normal, comum que a gente conhece, ela também tem função estrutural. Então, todos os blocos que estão constituídos ali na edificação têm função de vedação e função estrutural, tá? Ele é calculado para isso, ele é resistente a isso, a cada tantos pavimentos é 7 MPa, 4 MPa, se eu não me engano, os blocos. O projetista que vai projetar isso aí, tá? Como eu não sou projetista de estruturas e também não sou projetista de alvenaria estrutural, eu não tenho tanta propriedade para falar para vocês da parte estrutural. Mas enfim, que nesse tipo de edificação a gente não consegue cortar os blocos, a não ser que seja previsto em projeto algum ponto específico onde o bloco vai ser cortado ou quebrado, tá? E isso vai lá do estrutural. Então, o que acontece? A gente não consegue mover paredes, mover que eu digo, desmanchar uma parede e executar em outro lugar, a gente não consegue isso na alvenaria estrutural. A gente não consegue traçar tubulações, tanto de elétrica quanto de hidráulica, na horizontal, a gente não consegue cortar. E a gente também não pode cortar na vertical, tá? Porque isso reduz a capacidade portante, a capacidade resistente dessa parede, que a gente não pode mexer na estrutura sem, claro, tá autorizado pelo projetista, tá? Então, o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, nos bloquinhos, como que funciona, como que é o bloco cerâmico de argila, acho que esse aqui na modulação da alvenaria estrutural, tá? Bom, então aqui eu tenho os bloquinhos da Pauluse, tá, ó. Eu fiz uma parede aqui, só para vocês verem. Eu tenho aqui um bloco T, ó, pra gente fazer a modulação em T. E toda essa alvenaria, ela é feita uma modulação própria para ela. Então, vai para execução essa modulação própria que eu já vou mostrar para vocês em projeto. A alvenaria não é executada na obra como quebra um bloco para encaixar. Todo projeto arquitetônico, toda a concepção arquitetônica é em função do tamanho desses blocos. Claro que a gente tem blocos que vão ajustar como meio bloco, deixa eu pegar aqui. Ó, por exemplo, esse meio bloco, quando eu quero fazer um canto, só que o que acontece? Essas juntas aqui, ó, nunca podem estar alinhadas. Elas sempre tem que estar com essa amarração aqui, tanto nisso quanto aqui no T, ó. Quando eu tenho esse bloco maior, aqui ó, desse lado, eu tenho o bloco maior e as juntas não vão casar.
entre elas. Elas vão ficar com uma barração, tá? Deixa eu posicionar aqui direitinho. Ó, e esse é mais ou menos um modelo da parede. Então, o que acontece? Os furos, eu vou filmar de cima aqui, ó. Os furos, eles sempre vão se coincidir. Então, o que acontece? Em alguns pontos vai ser projetado um grout, tipo no encontro de paredes aqui, ou na mudança de direção, ou numa parede linear de tantos a tantos metros, depende do projetista, né, que vai projetar. Mas, enfim, que toda a tubulação, tudo que for passar, vai ser por esses buraquinhos aqui. Mas e aí, como que a gente faz a parte de instalação de água e ponto de esgoto aqui? A gente tem esse bloco especial aqui, ó, que ele já vem cortadinho, já tem a caixinha 4x4 elétrica ou a 4x2, essa é a 4x2. Então, o que acontece? Eu vou botar esse bloquinho aqui, ó. E ele é estrutural também, tá? Então, o que acontece? A tubulação vai descer de lá de cima, vai estar passando... Oi, cadê? Retinho aqui e vai estar à espera do meu eletroduto aqui para o ponto de tomada. Então, não é quebrado nada. A tubulação, o eletroduto passa por aqui. Assim como é também para o ponto de água, tá? É feito só um furinho com a serra-copo aqui e a tubulação de água vai passar pelo meio dos buracos e vai sair aqui na frente, ó. Todos os buraquinhos vão estar alinhados na modulação certinha que vai ter que ser executada na obra, tá? Esse tipo de projeto, o projetista, ele mostra uma vista de cada parede, como ter que executar cada parede. Eu já vou mostrar para vocês no Revit como que é isso, tá? Quantos blocos vai em cada parede, se vai começar com o 29, que é esse aqui, ou vai começar com o 44, ou vai começar com o meio bloco, e a gente vai dividindo isso entre a primeira fiada e a segunda fiada, primeira fiada e segunda fiada, e isso vai se repetindo para cima, tá? Até atingir a altura que precisa. Então, é esse bloquinho aqui que a gente utiliza. O que a gente não pode, como eu falei, cortar a tubulação aqui na horizontal. Eu fiz uma outra paredinha aqui para representar. Então, ó, a gente não pode descer o eletroduto aqui e cortar na horizontal para cá, como a gente faria na alvenaria convencional. Cada tomada vai ter uma descida própria por esses furinhos, ó. Você vê que eles se coincidem. Ó, deixa eu filmar de cima. Ah, não dá pra ver, mas ele tá lá. Então, deixa eu pegar um lápis. Ó, então aqui, ó, o eletroduto vai descer, ele desce por esses furinhos e para aqui na caixinha da tomada. Assim como nessa aqui também, ele vai descer lá e vai parar aqui a esperinha do eletroduto, tá? Então, não pode cortar na horizontal, mas também não pode ser cortada na vertical. Por mais que o espaço, a largura aqui seja pequena, como o carregamento é vertical, né? Parede sobre parede, laje sobre a parede. A gente não tem viga de concreto, né? Então, vai ser todo o carregamento sobre os blocos. Por mais que o carregamento ele se distribua mais ou menos a 45 graus, vai ter um ponto frágil aqui nessa alvenaria se você romper ela na vertical. Então, a gente não rompe. É sempre passado aqui pelo meio desses furos que tem nos blocos, tá? Ó, é um furo bem grande, claro que aqui tá pequenininho o bloco, mas é bem proporcional a isso. Então, é isso, não pode cortar nem na horizontal e nem na vertical. A não ser que você peça autorização, né, pro projetista para cortar, mas eu acho muito difícil que ele vai permitir que você corte, porque tem uma solução que é bem mais fácil de executar e não coloca em risco nem a estrutura, nem a estabilidade da edificação, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, dá uma olhada aqui no Revit. Deixa eu voltar para a planta baixa. Ó, então aqui eu tenho essa mesma parede. Vamos focar. Essa mesma parede que eu fiz ali. Tô na segunda fiada, eu vou cortar a parede para a primeira fiada. Vou alterar aqui minha faixa de vista, eu vou colocar 20 centímetros.
Ok. Ó, então ele já modificou aqui, ó. E esses bloquinhos são do mesmo fabricante desses bloquinhos aqui, que é a Pauluse, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o bloco, o maior bloco aqui, e ele vem aqui com esses segundos, amarrando ele aqui. Aí, quando a gente vem pra segunda fiada, já vou aumentar aqui, pra mostrar a segunda fiada. Ó, quando vem a segunda fiada, foca, eles se amarram, tá? Ó, não fica junta sobre junta. E o bacana desse bloco, dessa família de blocos, é que ele já tem o espaçamento certinho da junta, que é 1 centímetro. Vou medir aqui. E tem que ser 1 centímetro na alvenaria estrutural, tá? Ó, eu venho com o tab. Ai, com uma mão é difícil. Ó, 1 centímetro que eu tenho aqui entre a junta. E é sempre 1 centímetro na alvenaria estrutural, tá? Então, agora eu vou abrir o 3D para mostrar. Eu seleciono tudo. Clico nesse comandinho aqui, caixa de seleção. Pronto, abriu aqui o meu 3D. Ó, os pontos de grout que eu falei estão aqui, ó. O grout, ele vem e ele preenche toda esse buraco aqui, ó, que foram feitos pelos furos dos blocos, que todos eles se coincidem, tá? Então, tá aqui. Então, por exemplo, deixa eu rotacionar. Ixi, gente, com uma mão é difícil. Tá, aqui, ó, rotacionando. Então, eu tenho esse bloco aqui, eu vou transformar ele em um bloco para tomada. Vou achar ele aqui nas famílias. É um bloco de 14, esse aqui. Pronto, ó, ele já botou aqui a minha esperinha para tomada. Então, o que que acontece? O eletroduto, como estava executado antes do proprietário decidir mudar, o eletroduto estava passando por aqui, ó, por esses furos, e vindo na laje, se estava embutido na laje, que no caso estava, ali era a laje rebocada. Então, ele desce aqui e chega a esperinha até aqui na caixinha de tomada. Feito isso, tá pronta a execução. Aqui vai ficar rebocado, não interfere em nada na estrutura, isso aqui já está sendo projetado lá pelo projetista da alvenaria estrutural, e o bloco ainda possui a resistência dele, tá? Ele não perde a resistência. Aí, vamos supor que ele quer fazer uma outra tomada aqui, que foi o que ele quis fazer, né? Eu vou também trocar esse bloco por um bloco com previsão para luz, para uma caixinha. Prontinho. Então, o que que acontece? A gente vai ter que descer com o eletroduto até chegar nessa tomada, porque a gente não consegue cortar e aqui não tem furo na horizontal entre essas duas tomadas. Aí, o que que a gente faz? A gente vem aqui, ó, nesse mesmo alinhamento, na última fiada dos blocos, a gente abre um furinho aqui. Para demonstrar isso aqui, eu vou botar a caixinha de luz também, tá? Mas é feito um furinho com serra-copo, ó, vai ser feito um furinho aqui, e o eletroduto vai entrar por aqui, e como os blocos têm os furos na verticais, passando o eletroduto corrugado, que foi passado, ele vai descer até chegar aqui nessa caixinha. Aqui pode ter um pouco de massa, só que como a massa ela é assentada só nas laterais aqui e no meio, o furo não vai ter massa preenchendo, tá? A não ser que seja um ponto de grout, só que a gente não pode colocar tomada num ponto de grout, obviamente. Então, aqui tá vazio. Vai descer com o eletroduto e vai chegar até essa caixinha. Então, eu vou voltar lá na planta baixa. E eu vou desenhar o eletroduto agora. Aí, ele abre todas as janelas que estão abertas. Eu abri o 3D e a planta baixa. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar essa caixinha no 3D e vou ver aqui onde é que ela tá na minha planta baixa. Então, é aqui, nesse buraquinho que eu vou descer com o eletroduto. Então, eu vou vir aqui em conduíte. Eu vou selecionar o amarelo. Perdi a posição da caixinha, vou pegar ela de novo. Tá aqui, é essa aqui então.
Eu vou voltar lá, vou selecionar o conduíte, vou selecionar que ele é amarelo, vou posicionar ele a um deslocamento de 2,40. Vou traçar para cá, não ficou bem no buraco, já vou ajustar. E vou descer ele até 1 metro. E vou dar aqui 1 metro e vou dar aplicar. Agora eu dou um ESC. Eu vou pegar o eletroduto e vou mover com as setinhas do teclado até o centro do furo. E vamos ver como que ficou no 3D, ó. O 3D não dá, ele vai ter que descer aqui. Ai. Deixa eu mudar o modelo de vista para ficar igual. Vamos alterar a disciplina. Vou passar a disciplina para arquitetura. Então, tá aqui, ó. O eletroduto tá ali. Eu vou ter que passar ele para 2,30. Para ele ficar bem no meinho ali da furo onde eu fiz no bloco, tá? E o eletroduto vai descer. Até aonde tá o meu ponto da tomada, tá? Então, deixa eu rotacionar aqui, ó. Então, tá aqui o meu pontinho da tomada e o eletroduto vai descer, tá aqui. Até aqui, que foi o que ele executou. Claro que aqui fica um pouco mais baixo. Aqui ele teve que fazer um dente no gesso para conseguir instalar essa tubulação aqui nesse bloco. A gente não consegue cortar o bloco na vertical, tá? A gente passa pelo meio do buraco para chegar até o ponto da tomada. E, bem importante, tá? Então, é isso aqui, pessoal. Na parte aqui do Revit, a gente tem toda a modelação, ó. Eu tenho meio bloco aqui, bem bonitinho. Tenho todos os bloquinhos certinhos, ó, com a junta certa. Aqui depois eu vou posicionando a argamassa, né? Se eu quiser a quantificação desse material de assentamento também. E a gente consegue modelar exatamente como vai ser a modulação. E o que eu falei da modulação antes é que assim, o projetista estrutural ele vai fazer uma vista, mais ou menos assim, de cada parede. Todas as paredes vão ter vista no projeto. Aí, você não, né? Você que vai supervisionar o serviço, mas o pedreiro que vai estar assentando essa alvenaria, ele sempre vai ter que seguir essa modulação, tá? Por exemplo, aqui, ó, é bloco 44, aqui é bloco 29, bloco 29. Aí, na quarta fiada, vai ter o bloco da tomada. Isso vai ter que ser todo feito, executado certinho. Aqui em cima vai ter a canaleta com a treliça e vai ter que ser executado a laje, tudo certinho, seguindo a modulação, porque é essa alvenaria que está garantindo a estrutura do prédio, tá? Então, aqui, ó, a modulação em planta baixa, eu vou cortar de novo, vou passar aqui, ó, para a primeira fiada, que é ponto 20, opa, ponto 20, vou dar um ok. Então, é aqui, ó, ele vai ter que seguir essa modulação, um bloquinho do lado do outro, quando tem as amarrações, ele também tem que seguir, ó. Aqui a gente tem um ponto de grout, ele também vai ter que groutear com a barra ali no meio. Então, tem que seguir exatamente o projeto da modulação, como se segue o projeto de concreto armado, com a ferragem, com a dimensão da viga, etc, tá? Então, ó, mais uma vantagem aqui do Revit, que a gente consegue modelar exatamente como está sendo projetado, a gente consegue compatibilizar os elementos, ó, de alvenaria, que é a parte estrutural, com os eletrodutos, que é a parte elétrica, além do hidráulico, que a gente também consegue compatibilizar aqui, fazer toda a modulação, verificar no 3D, a gente tem toda a informação aqui dos blocos, ó, qual que é a resistência dela, ó, maior que 7 MPa, o peso do bloco, todas as características, o código do bloco para o fabricante. Então, a gente sai com a quantificação e com as informações completas aqui do nosso modelo. É muito, muito, muito bacana, você entrega um projeto completo para o seu cliente, ó que bacana. E, pessoal, muito importante, a gente já falou muito sobre isso,
sobre a comunicação entre profissionais. Então, a gente não faz uma alteração na estrutura sem contatar o engenheiro projetista, quem projetou aquela estrutura. Pode ser que ele queira fazer algum reforço, pode ser que ele te proíba de fazer alguma alteração, pode ser que seja permitido sem fazer nenhuma, que você está tranquilamente para fazer essa adequação. Só que sempre tem que contatar quem projetou. Não se faz mudança em obra sem contatar quem projetou. Tanto se vai alterar hidrossanitário, se vai alterar elétrico e se vai alterar estrutural, arquitetônico, indiferente. Sempre contatar o engenheiro projetista, o arquiteto projetista, para resolver o problema da melhor forma, mantendo todo mundo em segurança, a edificação estável. E quando a gente não entende, não domina uma disciplina, como por exemplo, eu não domino a disciplina de estrutura, eu sempre vou recorrer a quem sabe, quem conhece, quem é especialista nisso. Então aqui não foi diferente. Desde o primeiro momento foi contatado o engenheiro que projetou toda essa alvenaria e assim a gente resolveu fazer dessa a melhor forma, que o proprietário do imóvel conseguiu resolver, sanou os problemas dele e a gente também ficou bem precavido, a gente fez toda a instalação da maneira que pode ser, conforme a autorização do projetista estrutural. Então é isso que eu queria passar aqui para vocês hoje. Um forte abraço. Qualquer dúvida é só mandar aí nos direct que a gente vai estar respondendo para você.